Para os mapas de elevação, o mais recomendado é usar a escala Belling Intuitive 61 cores relativa 2.5 micra com float, já que o cutoff 15 micra é o primeiro amarelo que aparece. Vejam que apenas 1% das cores normais tem elevação posterior no thinnest maior que 15 micra. Se fôssemos avaliar os dados brutos da elevação, poderia ser impossível separar córneas normais de ceratocone. Isso muda muito nos mapas de elevação, em que os mapas brutos são subtraídos da sua superfície de referência. O grupo do Renato Ambrosio usa a melhor esfera de referência, ou Best Fit Sphere, e determinou que um diâmetro de 8 mm centrado no ponto mais fino é o que produz resultados mais consistentes. Um outro grupo importante, o grupo do Holley, usa outra superfície de referência que é a tórico-elipsoide. Uma córnea prolada, se usarmos uma zona de referência de 9 mm, estaríamos aplanando o Best Fit Sphere, e com isso vamos aumentar a sensibilidade do teste. Por outro lado, se usarmos uma zona de referência de 8 mm, estaríamos encurvando o Best Fit Sphere e com isso aumentamos a especificidade. Podemos ver aqui que a zona de referência do diagrama de Belling está em 8 mm. No Belling-Ambrosio Display, vemos o diagrama de Belling e as elevações anterior e posterior no ponto mais fino. Às vezes a gente começa a ver um mapa desse e não sabe nem por onde começar. Para a avaliação paquimétrica, a melhor escala é a Belling Intuitive Absolute 61 cores. Aqui, o amarelo está em 500 micra, que é o melhor cutoff para separar normais de ceratocone. E o vermelho está em 450 micra, que é o ponto mais fino médio do ceratocone. Entre os valores paquimétricos mais importantes estão o Central Corneal Thickness, que é a paquimetria central, medido normalmente no ápice, a diferença paquimétrica Apex Thinnest e a sua respectiva distância. Os gráficos do Corneal Thickness Spatial Profile e do PTI, eles dizem respeito à distribuição paquimétrica absoluta e relativa em torno do ponto mais fino. Então nós temos três linhas pretas, nós temos dois gráficos, em cima e embaixo, ali à direita na figura. E cada um deles tem três linhas pretas tracejadas. E essas linhas representam a média no centro e o intervalo de confiança de 95% da população normal, tanto para cima quanto para baixo. A linha vermelha se refere às medidas do paciente. Essa linha deve se manter sempre na mesma posição em relação às pretas. Quando a linha vermelha cruza uma dessas pretas, geralmente para baixo, antes dos 6 mm do ponto mais fino, nós chamamos de escape. O índice de progressão paquimétrico médio é a média aritmética dos índices de progressão paquimétricos tomados em cada um dos 360 graus em que ele é medido. Ele nos dá informações muito interessantes. A primeira é que 95% das córneas normais têm um índice de progressão paquimétrica médio abaixo de 1.2 e os gráficos CT-SP e PTI dentro dos 95%. Mas 5% das córneas normais têm o índice de progressão paquimétrica médio entre 1.2 e 1.8. Talvez esses indivíduos normais tenham mais sensibilidade à ectasia secundária por coçar os olhos ou por cirurgia lamelar. E 10% dos pacientes com ceratocone têm índice de progressão paquimétrica abaixo de 1.2 e o CT-SP e o PTI dentro dos limites normais. Talvez esses pacientes tenham menos chance de evoluir e possam se beneficiar, inclusive, de um PRK. Bom, aí estão todos eles no Belling-Ambrosio Display, ou BAD. Então aqui nós temos um exemplo de uma córnea fina, normal, do lado na figura A. E na figura B, nós temos uma córnea mais grossa que a primeira, só que anormal. Vocês podem enxergar que tem um escape na curva do PTI, que
Para nós é a que nós usamos mais, a curva de baixo. Bom, temos também o ART, que é o Ambrosio Relational Index, que é apenas um cálculo que se faz, que é a paquimetria no ponto mais fino dividido pelo índice de progressão paquimétrico máximo. Esse dado é muito interessante, é o segundo melhor parâmetro para detectar ceratocone, e foi feito um estudo pelo grupo do Ambrosio, e esse estudo tinha olhos normais, praticamente topografia normal, e o outro lado era com ceratocones. E o ART máximo foi o segundo que melhor se comportou. Isso também tem informações interessantes. Quando o ART máximo é menor que 400, o paciente tem menos de 1% de chance de ser normal. E quando o ART máximo é mais do que 420, ele tem menos que 1% de chance de ser ceratocone. Então ali nós vemos no BAD o ART máximo. O ART médio nós não vamos abordar agora. E o BAD-D, que é aquela medida final, o total deviation, né? Então, o BAD-D, ele é uma medida em desvios padrão e que considera dados como elevação anterior, elevação posterior, distribuição paquimétrica, paquimetria no ponto mais fino, desvio vertical do ponto mais fino em relação ao ápex, e é usado uma fórmula que não é aberta e é calculado o D total, que é o nosso número. E esse D total é para ter mais de 95% de sensibilidade e mais de 95% de especificidade para detecção de ceratocone ou de casos susceptíveis. Um dado bem interessante hoje, esses números eles mudam. Essa plataforma do BAD é uma plataforma praticamente viva. Então, a gente ouve um número há 1 ano e meio, quando eu fiz o curso, eu ouvi um número e hoje isso está modificando. Então, a gente tem que estar sempre muito atento ao que está acontecendo, porque essas informações elas vão sendo refinadas praticamente o tempo todo. Então, para o BAD-D, um BAD-D acima de 1.2, o LASIK passa a ser perigoso, especialmente se a idade é abaixo de 35 anos. Então, com 35 anos, né? Será que não é muito? Mas esse aqui eu tive o cuidado de colocar o diagrama do Schallhorn e a gente pode ver como essa idade ela tem importância para avaliar risco. Então ali nós vemos no BAD o D total. Nesse caso que nós estamos olhando é 0,94, é um D normal. Aqui nós temos um exemplo de um paciente com uma córnea com ceratocone do lado direito e uma córnea topograficamente normal do lado esquerdo. E esse é o Belling-Ambrosio Enhanced Display, e nós podemos ver várias alterações. Ali embaixo, à direita, a curva do PTI, existe um escape bem precoce, lá pelos 2 milímetros do ponto mais fino. Nós vemos também no diagrama do Belling para a elevação posterior, que é embaixo à direita, aquelas cores vermelho, amarelo e verde. O vermelho e o amarelo mostram que estão fora do desvio padrão da população normal. Então, fica fácil da gente avaliar uma córnea que, se nós formos pensar em topografia, a topografia do lado direito é normal, né? E esse é o exame dessa mesma córnea, como fica evidente a susceptibilidade à ectasia. E essa susceptibilidade se confirma porque a córnea do olho esquerdo é alterada. Então, na última edição da ARVO, de 2013, o grupo do Renato Ambrosio novamente trouxe grandes novidades. Eles estudaram 23 olhos com ectasia pós-LASIK e 226 olhos com estabilidade pós-LASIK depois de mais de um ano. Incluíram na sua análise parâmetros clínicos e topográficos referentes ao ERSS. Então, vejam o resultado que eles obtiveram. O BAD-D para esse estudo alcançou sensibilidade de 87% e especificidade de 92% para a detecção de susceptibilidade à ectasia. E essa função que ele chamou de LDA, que é um nome que provavelmente vai ser modificado, atingiu
sensibilidade de 100% e especificidade de 98,12%. É um estudo preliminar, um N relativamente pequeno, um ano de follow-up pode não ser suficiente para detectar ectasia. Por outro lado, são resultados excepcionais. Só 2 casos do grupo de ectasia tinham TKC compatível com ceratocone, e só 2 tinham um K máximo maior do que 47 dioptrias. E a maioria dos casos com ectasia não tinha padrão evidente na topografia. Então, topografia e paquimetria continuam fazendo parte do screening para ectasia, mas é evidente que não cumprem integralmente essa demanda. Não poderia haver melhor momento para a entrada em definitivo da tomografia de córnea na prática oftalmológica. Espero ter ajudado a todos vocês nessa transição. Muito obrigado.